A letra H diz o seguinte, ó, z igual a xy, que multiplica y menos, x menos y dividido por x à quarta mais y à quarta. Lembrando que estamos resolvendo esses exercícios, provando que essa função, o limite dela não existe. Então, para eu provar que o limite não existe, eu tenho que seguir dois caminhos. Então, vou conseguir encontrar dois caminhos diferentes. Se esses limites o valor deles for diferente por esses caminhos diferentes, conseguimos provar que o limite dessa minha função não existe. Então vamos demonstrar. Olha só, pelo primeiro caminho eu gosto de colocar o x sendo zero. Tá aqui, ó, x sendo zero, então y eu não mexo. Então fica f de 0y vai ser igual, aonde eu tenho x, eu substituo por zero na minha função. Então vai ficar 0 vezes y, que multiplica 0 menos y, dividido por 0 à quarta, mais y à quarta. Agora, quanto é que fica? Eu tenho aqui, ó, um produto que eu tenho 0, então produto qualquer número por 0 vai dar 0. E aqui, 0 à quarta é 0, mais y à quarta dá y à quarta. 0 dividido por y à quarta, encontrei 0. Então, vou calcular o limite dessa minha função. O limite da minha função, quando y tende a 0, vai ficar igual a minha função escolhida, né, foi f de 0y. F de 0y, eu sei que é o valor 0, é a própria constante. Então, calculando, ó, deixando aqui bonitinho. Então, o limite, quando y tende a 0, dessa minha função, que é 0, que é a constante, é o próprio 0. Então, aqui, por esse caminho, x igual a 0, encontrei o limite sendo 0. Agora, por outro caminho, vou encontrar agora por o segundo caminho. Segundo caminho, vou dizer que o valor de x vale y ao quadrado, calcular sendo y ao quadrado. Então, o valor de y não mexo. Lembrando aqui, ó, que vocês podem testar com qualquer valor dentro do plano, x, y. Então, eu estou colocando aqui que o valor de x é igual a y ao quadrado. Vou ver se o limite dá 0 ou diferente de 0. Então, vocês têm que testar. Você tem que testar aqui vários valores, né? Vários caminhos, várias funções, várias curvas dentro desse meu limite do meu plano, né? x, y, para testar. Se der 0, você não conseguiu demonstrar ainda. Se deu diferente de 0, tudo bem. Então, comece a testar, comece a fazer, substituir aqui. Vocês colocam um valor, né? Você coloca y, substitui aqui o valor de x sendo y, vê que limite dá. Vocês colocam aqui outro valor, você coloca 1 sobre x para saber qual o valor do limite dá. Mas eu escolhi aqui y ao quadrado. Vou ver aqui qual o valor desse meu limite. Então vamos lá. F de y ao quadrado, y. Isso aqui vai ser igual. Lembrando agora que eu estou fazendo o valor de x sendo y ao quadrado. Vou substituir, ó. Vai ficar y ao quadrado vezes y, que multiplica y ao quadrado menos y. Isso aqui é igual ao valor de y ao quadrado, ó, elevado à quarta, mais y ao quadrado. Não, y à quarta, né? Y aqui, ó, y à quarta. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui dá para fazer uma multiplicação. Y ao quadrado vezes y vai ficar y ao cubo, y à terceira. Então, fica y à terceira. Multiplicado aqui, ó. Aqui eu já posso até tirar um y para deixar em evidência. Eu tenho aqui, ó, fator comum sendo y. Então, aqui eu já posso deixar um y em evidência, já para simplificar. Então, aqui, ó, tirando um y, colocando ele para fora, vai ficar apenas o y, menos, tirando aqui o y, e a evidência ficou 1. Quando eu faço aqui a volta, ó, y vezes y dá y ao quadrado, e y vezes menos 1 dá menos y. Já coloquei aqui porque vai ficar mais fácil, ó, de eu simplificar, que eu estou vendo aqui no denominador que eu tenho y à quarta. Então, eu preciso ter um y à quarta aqui no numerador para eu simplificar. Aqui, y ao quadrado vezes elevado à quarta vai ficar y à oitava, y à oitava, mais y à quarta.
Por que eu fiz isso? Ó? Porque eu já estou vendo que eu tenho aqui um y ao cubo elevado a y, já sei que vai dar y à quarta. Então aqui, ó, y à quarta, que multiplica y menos 1. E aqui embaixo, ó, vou colocar o y à quarta em evidência. Vou ter aqui y à quarta. E aqui, ó, eu tirando 4 desse y, vai ficar 4. Y à quarta também. Mas, tirando aqui o y à quarta, resta para mim só 1. Então, aqui, fazendo a devida simplificação, tem um y à quarta aqui, y à quarta aqui. Então, vai ficar igual. Sobrou para mim só o valor de y menos 1 dividido por y à quarta mais 1. Pronto, esse é o valor da minha função quando o valor de x, ó, for y ao quadrado. Então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite dessa minha função para saber o valor dela. Se é diferente de zero, se é igual a zero. Calculando aqui o limite da minha função, a variável é em relação a y, quando y tende a zero, né? A minha função escolhida foi y ao quadrado y, então vai ficar y ao quadrado y. E eu já sei quem é a minha função, ó, y ao quadrado y, essa é a minha função, vou substituir. Então fica o limite, quando y tende a zero, de y menos 1 dividido por y à quarta mais 1. Isso aqui vai ser igual o limite da minha função quando y tende a zero, onde tem y, vou substituir por zero. Então vai ficar 0 menos 1 dividido por 0 à quarta mais 1. Aqui vai ficar menos 1 dividido por 1, vai ficar menos 1. Então, cheguei ao valor por esse caminho de menos 1 e consegui provar, consegui demonstrar que os limites através de caminhos diferentes são diferentes. Aqui, ó, quando x for 0, escolhi x sendo 0, o meu limite da minha função deu 0. Já quando o valor de x é y ao quadrado, o limite da minha função é menos 1. Então, pelo teorema dos caminhos diferentes, nos levando a limites diferentes, conseguimos demonstrar que o limite dessa função também não existe. Então, espero vocês no próximo vídeo.